Espírito eterno. Há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. De ter como o maior tesouro, te ama como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Toda a terra saberá. Somente tu, pois somente tu és digno de exaltação, e as coisas deste mundo ante a ti perdem valor, pois somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu tudo é pra tua glória, que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer, que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, só quero ver tua beleza. Então me envolva na tua história, minha vida pra tua glória, me envolva. Tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, minha vida, pra tua glória, me envolva. Na tua história, minha vida.
Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tu tens preeminência em tudo que eu fizer. Amém. Pessoal, hoje nós vamos aqui tratar da parte de 1 João, capítulo 3, do verso 1 a 12. Como semana passada, eu, em vez de fazer a leitura toda, de ir destrinchando aqui os versículos e trazendo aí algumas reflexões sobre a nossa vida acerca do que o João escreveu. E, novamente, esse ano comecei a ler o João, né? 1º, 2º, 3º João, lendo, relendo, e tem sido muito confortante, né, as palavras, né, de Deus. E eu estou compartilhando aqui com vocês alguns insights acerca disso. O 1º João, ele escreve essa carta e inicialmente ele faz uma comparação daqueles que são sábios e tolos. Ele faz uma separação disso. E depois também ele faz uma separação de pessoas que pertencem à luz e as pessoas que pertencem a trevas. Também uma outra diferença que ele faz. E hoje no capítulo 3 ele divide aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. Quando falamos aqui de filhos de Deus e filhos do diabo, o que se trata aqui no capítulo 3, a princípio eu queria tirar esse pensamento que nós temos de que Deus está lutando de igual com o diabo. Os filhos de Deus contra os filhos do diabo. Não, não é isso, pessoal. O que nós temos que perceber é que tem os filhos de Deus, aqueles que seguem, obedecem, né, a palavra de Deus, e tem aqueles que optaram em não obedecer Deus. E a essas pessoas, Deus fala que são filhos do diabo. Então não é uma briga entre Deus e diabo. Não existe essa briga. Deus com certeza é muito maior. Então não é briga de igual para igual entre diabo, Deus e diabo. O que está falando aqui é que há pessoas que seguem, preferem não obedecer a Deus. E essas pessoas acabam por indo por outro caminho. E esse caminho os torna, né, filhos do diabo. Então, quando a gente fala do filho de Deus e filho do diabo, está se falando do coração. O seu coração, ele está com o Senhor, ele obedece ao Senhor, é um coração que preferir, né, desobedecer a Deus. É essa diferença que nós temos que fazer aqui, tá? Então, não é aqui uma relação de poder, sabe? Não é isso, tá, pessoal? Ele só está fazendo essa separação para realmente distinguir aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. E olhando a mensagem de hoje em 1 João capítulo 3, ele explica o que acontece quando deixamos de levar a sério esse privilégio de sermos filhos de Deus. O que acontece quando nós começamos a declarar em nossas vidas que Deus não existe, que a gente prefere não seguir a palavra dele, né?
o que que acontece quando nós estamos vivendo com essa postura? É isso que o 1 João, capítulo 3, quer nos mostrar hoje. E desde que 3 semanas nós temos assim discutidos, assim refletido sobre o João, ele procura que o homem interior, né, o espírito que vem, que nos enche, esse espírito nos torne pessoas maduras. Esse homem interior que está dentro de nós, ele se torne maduro. Então, o que é ser um homem interior maduro? Aquela pessoa que sabe colocar as prioridades de uma forma correta, de acordo com o Evangelho, certo? Alguém maduro não é alguém que é bom em uma só coisa. É aquela pessoa que sabe colocar quais são as prioridades da sua vida de acordo com o Evangelho. E aqui, esse equilíbrio, né, que a Bíblia diz do homem interior, né, é isso. É claro que na nossa vida, como pessoas lá fora, o equilíbrio é muito importante. É importante a gente não ser radicais, né? Até em questão da religião, política, né? Pessoas que são razoáveis, mas não radicais, né? Mas isso não acontece com o nosso mundo espiritual, com o nosso espírito. Não existe você estar em cima do muro. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus, né? Então, existem pessoas que escolheram, né, sair, né, desse privilégio de ser o filho de Deus, né, e negar, né, todo o privilégio, todas as coisas boas que o fato de ser filho de Deus dá. Então, essa vida, ela acaba se distanciando de Deus, tá certo? E para nós que somos cristãos, é uma vida que está perdendo seu equilíbrio, tá certo? Bom, é claro que para o mundo, a gente entregar a nossa vida a Deus, realmente as pessoas nos olhem, né? Eu não estou falando você se tornar um religioso, mas aquelas pessoas que levaram a vida com Jesus sério e que mostram um estilo de vida diferente, eles podem achar que isso é um desequilíbrio da vida, né? Mas não é isso. Para nós, a pessoa que é equilibrada, né? O interior equilibrado é aquele homem, né? O homem interior saudável, que coloca prioridades do reino de Deus em primeiro lugar na vida dele. Isso pode parecer radicalismo, às vezes, para o pessoal do mundo. Mas Jesus, o João, através da palavra hoje, também diz: não se preocupem com o que o mundo diz acerca disso, tá? Novamente, ser religioso e ser seguidor de Jesus são coisas diferentes, tá? Então tem gente que é muito religioso, né? E não aceita crítica achando que isso... Não, eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando das pessoas que entregaram a vida para Jesus, vivem com Jesus, obedecem Ele, certo? E colocam as prioridades da vida, né? Em Jesus. E essas pessoas, né? Elas podem ser mal compreendidas. Mas para nós, para o reino espiritual, essa é a forma onde o homem interior é mais saudável, tá certo? Para nós, esse é o ponto que temos que chegar. Bom, então, quando nós perdemos esse equilíbrio como filhos de Deus, né, de você colocar as prioridades no lugar certo, de acordo com o Evangelho, querendo ou não, para a nossa forma de ver, as pessoas caem no extremismo. Então, nós temos assim que o pessoal cai em drogas, cai num estilo de vida bem assim, né? Assim, aproveite o momento, aproveite o dia, e de muitos exageros na vida, né? Em relação a dinheiro, ao poder, às pessoas que estão do lado, né? De sexo oposto. Então, as pessoas começam a entrar num ciclo muito extremo nesse sentido, né? De uma busca de prazer, certo? Para si, muito extremada. E para nós que somos cristãos, nós vemos claramente que é uma vida que perdeu, né, as prioridades, perdeu o equilíbrio do homem interior para este mundo, certo? Então, pessoal, isso pessoal, para o mundo é um negócio super legal,
você está extremado, se envolvendo assim, aproveitando todos os sentidos, todo o desejo que você tem sendo satisfeito, as pessoas acham isso muito cool. Mas para nós, isso já não é um negócio muito legal, né? E isso é perda de equilíbrio para nós, tá certo? Então, é isso que o João quer mostrar hoje. Você tem o privilégio, Deus nos chamou como filhos de Deus. Mas o que acontece quando você decide voluntariamente desobedecer, deixar esse privilégio de lado, ok? Então, vamos ler o versículo 1 hoje do capítulo 3, está escrito assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Bom, é o que nós estávamos tratando aqui, né? O mundo não vai nos reconhecer como filhos de Deus. Nos vamos chamar de fanáticos, essas coisas, porque não conhecem Deus. Ok. Mas entrando agora um pouco mais no texto, assim, das pessoas nos chamarem de louco, assim, de não entenderem, isso realmente acontece conosco, não é? Eu vou dar alguns exemplos. Nós tivemos aí oração da madrugada essa semana, é uma oração madrugada especial, certo? E sexta-feira estava chovendo e eu estava saindo de casa, né? Era por volta das 4h50 da manhã e eu ficava pensando, meu, o que o pessoal deve pensar, né? De alguém como eu, de 40 anos, saindo 4h50 para a igreja e chovendo, sabe? Então, realmente, não tem como as pessoas entenderem, né? Se eles não conhecem a Deus. Domingo, pessoal, é sagrado para o pessoal, passa com a família, né? Trabalha a semana inteira e domingo é o único dia de descansar, passa o dia com amigo. Mas vocês estão na igreja. E como é que as pessoas pensam nisso, né? Você fala assim, calma aí, ó, agora eu vou tentar, vou aí participar de um culto, né? E vamos dar um tempo aí na nossa conversa, sabe? Sim. Então, tem muitas coisas que para nós faz sentido. Porque abre o jogo. No dia que você, claro, esses dias assim nós estamos evitando, mas que você vem no culto presencial, no caminho, você se pergunta assim: nossa, que coisa estranha que estou fazendo. Nossa, por que estou fazendo isso? Não, isso não acontece, né? Você vem e é muito óbvio, né? Sua caminhada até a igreja no domingo, para o culto. Então, essas coisas, as pessoas que estão de fora não vão entender. Não vão entender, porque eles não conhecem a Deus. Mas que nós que conhecemos a Deus, isso faz muito sentido para nós. E vocês vão ouvir muitas coisas, por isso que Jesus está falando, não ouça outras palavras. Porque as pessoas vão falar, por que você faz isso? Por que domingo você está lá? Sabe? As pessoas vão perguntar isso para você e nós vamos ficar ouvindo essas coisas. Que tipo de... Você acha que isso vale a pena viver desse jeito? Você vai perder o seu domingo sagrado, né, para ir para a igreja. E o que o João diz hoje é de, pessoal, não escute essas palavras, tá? Porque nós somos os filhos de Deus, nós temos esse privilégio. Você está vivendo um privilégio. Não seja enganado com essas palavras de outras pessoas. Mas por outro lado, você vai ver que tem algumas pessoas, né, que deixaram, né, esse caminho, né? Pessoas que o amor se esfriou diante do Senhor e fala assim para nós, sabe? Eu também fui assim, mas ó, não sobra nada você viver desse jeito, né? Então, pessoal, também não precisa ouvir essas palavras, tá? Pessoas que hoje estão... Se essas pessoas que falaram isso hoje estão super bem com Deus, você vê assim na vida dele que Jesus Cristo está presente, é uma coisa. Mas é muito difícil. Essas pessoas que falam assim, eu já fiz isso na igreja, já fiz aquilo, e sabe, você só vai sabe, você não vai ganhar nada com isso. Essas pessoas geralmente não estão muito longe de Deus, tá certo? Até se comparando, né, às pessoas do mundo também que falam isso a nós, né? Então não há diferença nisso. O que importa, pessoal, é que vocês não precisam ouvir essas coisas. Não levem essas palavras
para o seu coração, tá certo? Eles vão falar que a gente perdeu o equilíbrio, mas não é. No reino de Deus, o que é um homem interior saudável e equilibrado? Não é aquele que está no meio do muro. Eu não sou nem de Deus nem de diabo. Não, isso não existe. Para nós, no mundo espiritual, algo que é equilibrado significa o quê? Que as prioridades da minha vida estão bem colocadas de acordo com o reino de Deus e o Evangelho. Esse é um homem interior saudável. É um homem são que sabe o que tem que colocar em primeiro lugar na sua vida e vive com esses valores que Deus colocou, né, na vida dele. Ok? Então, não precisa escutar essas vozes que aparecem aí. Tá? Seja firme na palavra, medite na palavra, ouça a palavra, ore, peça para que o Espírito Santo venha à tua vida e siga esse caminho, ok? Bom, versículo 2, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Então, como é que nós podemos manter esse caminho? É o que o João está falando. Tenha essa esperança que nós seremos semelhantes a Ele. E o João, ele tem uma vantagem sobre nós. Sabe por quê, pessoal? No Monte da Transfiguração, ele viu Moisés, Elias e Jesus conversando. E quando ele fala que nós seremos, semelhantes a Ele, naquele dia em que tudo isso terminar, ele está pensando o quê? Naquele dia que ele viu Jesus, Moisés e Elias, naquele Monte da Transfiguração. E sabe o que é engraçado? O Pedro falou assim, vamos construir tendas aqui e ficar aqui para sempre. Pessoal, você acha que Pedro diria isso se aquilo não fosse tão bom? Ele não queria descer do monte. Mas aquele momento da transfiguração, que ele viu Jesus, Moisés e Elias, ele não queria sair de lá. E eu tenho certeza que João, até o momento que ele escreve essa carta, ele se lembra daquela noite. E ele também não queria, ele queria ficar lá eternamente com eles. Mas Jesus falou, não, isso não vai acontecer. Então, isso João, ele carrega, ele viu aquilo. E isso traz esperança para ele. E ele está falando para nós, pessoal, quando Cristo vier, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Então, tenha esperança. Não ouça essas vozes que estão aí, sabe? Você vai desconstruir, derrubar tudo aquilo que construiu na sua fé, porque as pessoas do mundo dizem isso, ou porque aquelas pessoas que têm um amor frio em relação a Jesus dizem outras coisas. Não precisa ouvir essas coisas. Lembre-se que irá aquele dia em que Jesus vai voltar. Nós nos tornaremos semelhantes a Ele. E isso é a nossa esperança. E João viu isso e João segurou até esse momento em que ele escreve a carta e até o momento que ele foi ao encontro do Senhor. Ele guardou essa esperança no coração dele. Por isso eu queria que eu e vocês, não balançassem com qualquer coisa, com essas palavras que dizem, tá certo? Só porque ventou aqui, soprou aqui, sua fé se abala. Não tenha esse tipo de fé, né? Quando tem muito, tá bem. Quando tem pouco, a sua fé balança, sabe? Quando você está saudável, a sua fé é um tipo. E quando você perde a saúde, sua fé também balança, sabe? Não, pessoal, não seja balançado, sabe? Vamos construir uma fé mais madura, certo? Aquele dia virá. Tenha esperança naquele dia e mantenha a sua fé forte em cima da rocha. E quando nós temos esse objetivo muito bem colocado em nosso coração, prioridades muito bem alocadas no nosso coração, tenho certeza que a nossa fé ela será mais inabalável em nossas vidas. Ok? Então, isso é um privilégio de você ser filho de Deus. Tá certo? De você construir as suas prioridades, ter um homem interior saudável, sabe? De ter uma vida equilibrada aos olhos do Evangelho. Isso é possível porque nós somos o Filho de Deus e o Espírito Santo nos capacita para isso. Então, pessoal, esse é o privilégio que nós temos. Não deixe de lado esse privilégio que você recebeu, ok?
E daí que as coisas ficaram difíceis? E daí que as coisas ficaram super boas, sabe? Não precisa também ficar super feliz e também não precisa ficar super triste. O que nós temos é a esperança e saber que tempos bons e ruins virão e a nossa fé estará sempre o quê? Firme na rocha. Certo? Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que todos nós, os jovens da nossa igreja, possam ter essa fé mais madura, mais inabalável, ok? Bom, e depois ele fala assim, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Aqui ele está falando sobre pecado e contrário à lei, né? Transgressão à lei, né? Isso é amartia em grego e anomia, né? Nomia é lei, anomia é não lei, que você está contra a lei, né? E essas são duas palavras que o João está usando aqui nesse capítulo, né? Só que o pecado, a amartia e o não à lei, a anomia, elas têm na sua essência os problemas iguais. O que é o pecado? Pecado é eu querer viver com os meus objetivos, né? Não é eu querer viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os objetivos que Deus me deu, mas eu querer viver com meus objetivos. Isso é o pecado, né? É eu ser o dono da minha vida. E o que seria anomia? Transgressão à lei. Transgressão à lei significa o quê? Que o padrão de vida do que é certo e errado, do que é viver correto, ela se tornou meu. Eu não tenho mais uma outra lei, né? Eu tirei o padrão de Deus na minha vida. Agora, o que vai fazer se uma vida é boa ou ruim, se os valores que eu tenho tá certo ou errado, não é mais um padrão de Deus. É um padrão que eu coloquei. Então, tudo isso parte de mim. Eu. Então, o que significa? Esse pecado e anomia, né? A transgressão à lei, o que existe no cerne dessas duas coisas, né? De que nós queremos ser o dono de nossa vida. Do que é certo e errado, é eu dizer com o meu padrão o que é certo e errado. Certo? Então, no momento em que nós deixamos esse privilégio de Deus, nós vivemos essa vida, né? De transgressão à lei, de pecado, que no fundo, vai ser uma vida onde você será Deus de si mesmo, né? É o momento em que você vai começar a idolatrar você mesmo. Que perigoso isso, né, pessoal? Versos 5 e 6. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Olha, por isso que Jesus veio. Isso vai destruir com a nossa vida. E ele veio aqui para nos tirar os pecados. Verso 6. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Mesma coisa. Se nós não conhecemos quem ele é, nós, né, é o que o mundo não entende de nós. E ele fala assim, quem permanece nele significa o quê? São pessoas que colocaram Deus como padrão de suas vidas. Deus é o padrão de nossas vidas, ok? E se nós estamos com Deus, não tem como pecarmos, tá? Não tem como pecar se nós estamos com Deus. E no verso 7 e 8 está falando aqui, filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, o fato de Jesus vir, ele veio para destruir tudo isso, tá ok? E é o convite que ele nos faz, tá ok? Então, o diabo aqui, pessoal, ele tem essa característica, né? Ele quer o louvor para si. Tá certo? E esse é uma característica dele, e ele vem colocando essa característica na vida de cada um de nós. É uma característica onde eu quero ser louvado, eu tenho que ser glorificado na minha vida, eu tenho que ser reconhecido, né? Eu me concentro muito no eu, na minha vida, entende? E você vai ver que se você se concentra em sua vida e você não olha para a vida do outro, né?
E isso é um sinal de que você pertence ao diabo e não a Deus. Ok? Então, se você vê que você está sendo muito centrado em si, né, é um momento de averiguar a sua fé. Acho que está na hora de você voltar a Deus, voltar ao Pai e reorganizar as prioridades da sua vida. É claro que isso com a ajuda do Espírito Santo, ok? Verso 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. O nascido de Deus é uma palavra que a gente usou bastante aqui, falando de João, não é? E aqui no versículo 9 fala assim, a vida de Deus está nele. A vida aqui é traduzida no NVT, mas em outras versões é escrito a semente de Deus está nele. E o que eu entendo por semente aqui é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que age, mas ela age o quê? De acordo com a palavra de Deus, né? E essa palavra de Deus, essa semente que foi nos colocada, ela nos traz equilíbrio. Ela traz um homem interior saudável, né? Então, a palavra de Deus, pessoal, ela nos mantém firme. Por isso que é importante. Mas eu sinto que hoje nós não temos a palavra de Deus. E que seja as suas experiências, que seja o sobe e desce da sua vida, elas não têm um apoio aonde se firmar, né? Um chão, né? Então, às vezes, a nossa emoção sobe e desce, e subir tudo bem, mas quando desce ela cai muito. Por isso que a palavra é muito importante. Essa palavra, quando a sua emoção sobe, quando ela cai, a palavra segura, né? E, claro, nós temos de bons momentos, né? De boas experiências espirituais, né? Mas só a palavra vai nos permitir para que nós não caiamos lá embaixo também, porque a nossa vida ela é assim. E a palavra é necessária o quê? Para segurar, né? E pelo menos nos manter aqui para vir uma outra, né? Outro momento em que nós estaremos experimentando, né? O agir de Deus. Então, a palavra de Deus ela nos deixa equilibrado. Ela nos equilibra. Por isso que é muito importante a palavra de Deus para nos colocar no equilíbrio. Então, procure sempre ler a palavra. Isso é importante, né? Todo dia, tá certo? Intencionalmente de colocar um horário para ler a palavra de Deus. Verso 10. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus filhos não pertencem a Deus. Se você, como eu falei, não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Eu falei isso semana passada. Uma forma boa de você fazer um diagnóstico, assim, olhando, é quando você parou de amar seus irmãos em Cristo, né? Então, se você ama, você pertence a Deus. E de acordo com João, se você não ama, você não pertence a Deus, tá ok? Se você odeia seu irmão, você é uma pessoa que não pertence a Deus, tá? E se você é uma pessoa que não procura a justiça, você é uma pessoa que você não pertence a Deus, tá ok? Então, é muito simples. Deus coloca um princípio de se você pertence ou não, baseado se você ama ou não o seu irmão. É simples. O evangelho é isso, pessoal. Não precisa complicar. Eu pertenço a Deus, e João está falando, você está amando os irmãos em Cristo? É simples. Aí já está o seu diagnóstico. Tá? Então, o João, eu gosto disso, ele é muito simples. Né? Ele é muito simples. Vamos para os sinais. Versículo 11 e 12. Diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Esta mensagem que vocês ouviram desde o princípio, foi o quê? Uma história de amor. É isso que eu quero que vocês pensassem. Desde o início não foi para vocês se tornarem religiosos. O cristianismo não nos torna religiosos. O cristianismo nos torna pessoas que amam. Pessoas que amam. Desde o princípio, a mensagem foi essa: que amemos a Deus e amemos ao próximo. Por que nós temos que complicar tantas coisas?
O Evangelho é isso, pessoal. Amar a Deus e amar ao próximo. E, nesse sentido, eu evito, assim, realmente de colocar muito trabalho, muito, assim, evento, né? E vocês têm percebido isso, né? 3 anos estão caminhando comigo aí, de que agitar evento, né? Eu agito com muito cuidado, né? Eu acho que os eventos têm que surgir da comunhão e não algo, né, colocado para a gente, né? É claro que os eventos que a gente faz assim, né, como tradição, a gente acaba fazendo e acaba se unindo mais. Também tem, né? Mas se der, eu prefiro que sempre algo que nós vamos fazer, ela surja da nossa comunhão, do nosso relacionamento de amor com os irmãos, tá certo? Porque muitas vezes tem gente que quer trabalhar na igreja e trabalhando acaba odiando o irmão, né? Começou com amor. Quem não vai começar com amor? Mas muitas vezes assim, quando a gente serve a igreja, ela acaba trazendo o contrário, né? O amor, né? Trazendo ódio, né? Trazendo quebra relacionamentos. Então, essas coisas a gente tem que saber equilibrar muito bem, né? De fazer as coisas com amor e de terminar com amor, tá certo? Então, todas as coisas que nós fazemos na igreja, pessoal, claro, por que não teria problema, né? Mas se nós resolvermos tudo isso em amor, também, aí sim vale a pena, né? Então, muitas dessas coisas nós temos que tomar cuidado, né? De fazer essas coisas e a gente começa com amor, mas o que adianta se a gente terminar brigando, né? Então, essas coisas a gente sempre tem que estar averiguando nossas vidas, o nosso coração. E sabe, o Caim, ele não foi aceito e ele matou o irmão. E sabe o que isso mostra? Porque muitas vezes nessa caminhada que a gente começa com amor, mas depois assim a gente se dá mal, quando se dá mal a gente culpa o outro. A gente sempre procura um bode expiatório em nossas vidas. A gente mata um Abel. Porque a gente acha que a gente não tem culpa. E mesmo que tivéssemos culpa, nós matamos o outro irmão. E sabe quem é realmente a pessoa com a qual a gente deveria levar essas coisas? É Deus. Mas porque temos medo de Deus, de ficar irritado com Deus, nós o quê? Colocamos toda a nossa raiva, todo o nosso troco na vida de outras pessoas que não tiveram nada a ver com a história, né? Às vezes nós ficamos nervosos com nossos amigos, com nossos filhos, com nossos pais, por coisas que eles nem, né? E nós sabemos claramente que o problema ali, para você ir atrás, é você orar diante de Deus, jogar na cara de Deus. Mas Deus também quer que nós façamos isso, né? Que seja sincero com Ele, que aquele momento de oração seja sincero. E se você tem algo no seu coração que foi injusto, leva isso ao Senhor. Não jogue isso na vida dos seus irmãos. Não dê troco, né, para as pessoas erradas, como Caim fez. Ele estava com raiva de Deus e ele fez o quê? Matou o irmão. Se você tem coisa para resolver com Deus, resolva com Deus. Não coloque culpa em bodes expiatórios. Não culpe a sua fé, por problemas da sua fé, outras pessoas. Porque no final você sabe que isso você vai ter que levar a Deus. Então, pessoal, nós temos que orar muito. Primeiro, para que o nosso homem interior esteja saudável e que nós possamos viver com as prioridades corretas em nossas vidas. E a segunda coisa é que nós temos que orar, porque nós não vamos procurar bode expiatório para dar desculpa da vida que nós temos longe de Deus. Ore, seja sincero com Deus, sabe? Ajoelhe-se e diga para Deus o que você sente. Resolva isso com Deus. Não faça isso com os outros irmãos. E se você realmente fizer, isso claramente vai mostrar que você pertence ao diabo e não a Deus. Então, pessoal, vamos orar. Vamos orar para que Deus nos mantenha, que a semente, que a palavra possa sempre estar nos fortalecendo. O pastor falou muito durante a semana de a gente pedir o Espírito Santo em nossa vida, né? A Bíblia diz, peça o Espírito Santo.
peça. E no contexto de Deus falando, vê se eu não vou dar. Né? Então, pessoal, peça o Espírito Santo na nossa vida, para que o Espírito Santo possa te ajudar, né? Possa transformar o seu homem interior, para que você coloque as prioridades corretas nas suas vidas. E que tenha uma visão correta de como você está diante de Deus. E levar tudo isso para Ele. E não ficar descontando em seus irmãos. Então, pessoal, vamos orar, nós temos que orar, tá ok? Leve isso ao Senhor. E eu espero que todos os nossos jovens, em fase, né, de se tornar um adulto e depois até construindo uma família, sendo mãe, pai, né, que nós possamos construir bem, trabalhar bem esse nosso homem interior diante do Senhor. E que todos nós sejamos filhos de Deus, que amam o próximo. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, dá-nos o Espírito Santo, Senhor Deus. Senhor, o Senhor tem total autorização para entrar em nossas vidas e conduzir as nossas vidas, Pai. Peço, Senhor, que tampe os nossos ouvidos para as palavras que não nos edificam, Senhor Deus. E que nos encha com a Tua semente, com a Tua palavra em nossos corações. E que nós possamos crescer e usufruir, Senhor, desse privilégio de ser Seu Filho, Pai. Pai, que a nossa fé não seja uma fé abalável, mas vindo vento forte, vento fraco, dias de bonança, dias de tempestade, que a nossa fé se mantenha, Senhor, firme na rocha, Senhor Deus, olhando sempre para a esperança que há de vir em nossas vidas, Pai. Pai, e também, Senhor, oramos a Ti para que nós não coloquemos bodes expiatórios em nossas vidas, de colocarmos a nossa falta, a nossa culpa, Senhor Deus, em outras pessoas. E que nós possamos levar tudo isso diante da Tua presença, Pai. Como o pai que ouve o filho, Pai. Naquele momento de intimidade, Senhor, de pai e filho, Senhor. Que todos nós possamos ter esse momento, Senhor, de conversa contigo, Senhor. Nos amadureça, Senhor. Nos leva, Senhor, para esse lugar de oração também, Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.